Por que Abraão sacrificou seu filho Isaque? O sacrifício de Isaque por Abraão, conforme descrito na Bíblia Sagrada, é um evento profundamente enraizado na fé e na obediência de Abraão a Deus. Este relato, encontrado no livro de Gênesis capítulo 22, é uma narrativa que testa a fé de Abraão de uma maneira que desafia nossa compreensão humana. A história começa com Deus testando a fé de Abraão, chamando-o a sacrificar seu filho Isaque como um holocausto. Deus disse a Abraão: "Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que te hei de mostrar." Gênesis 22, 2. Abraão, apesar do choque e do sofrimento que isso deve ter causado, não questionou a ordem de Deus. Ele se levantou de manhã cedo, preparou tudo o que seria necessário para o sacrifício e partiu com Isaque e 2 servos em direção à terra de Moriá. Enquanto caminhavam, Isaque perguntou a seu pai sobre o cordeiro para o sacrifício, ao que Abraão respondeu com fé, dizendo que Deus providenciaria o cordeiro. Essa resposta reflete a confiança inabalável de Abraão na promessa de Deus, apesar das circunstâncias aparentemente impossíveis. Ao chegarem ao local designado, Abraão construiu um altar, amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, pronto para sacrificar seu filho conforme ordenado por Deus. Neste momento angustiante, Abraão levantou a faca para cumprir o ato exigido pela fé. No entanto, antes que Abraão pudesse fazer o sacrifício, um anjo do Senhor chamou do céu, interrompendo o ato. O anjo disse a Abraão para não tocar em Isaque e revelou que Deus estava satisfeito com a sua disposição de obedecer. Então, Abraão viu um cordeiro preso pelos chifres nos arbustos e ofereceu-o em lugar de seu filho. Deus então reafirmou suas bênçãos e promessas a Abraão, dizendo: "Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz." Gênesis 22, 16 a 18. Este episódio de sacrifício e fé profunda solidificou a relação entre Abraão e Deus, demonstrando a disposição de Abraão em obedecer mesmo quando confrontado com uma tarefa tão difícil e aparentemente contraditória. O sacrifício de Isaque também serve como um prenúncio do sacrifício supremo de Deus ao enviar Jesus Cristo para a redenção da humanidade. Assim como Isaque carregou a lenha do sacrifício até o altar, Jesus carregou sua própria cruz. E como o cordeiro providenciado por Deus substituiu Isaque no altar, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, oferecendo-se como sacrifício pelos pecados de todos. Essa conexão entre o sacrifício de Isaque e o sacrifício de Jesus é profundamente significativa para os cristãos, pois ressalta não apenas a fidelidade de Abraão, mas também a redenção e a salvação oferecidas através do sacrifício de Cristo. Além disso, o episódio do sacrifício de Isaque é frequentemente interpretado como uma lição sobre a importância da confiança e da obediência a Deus, mesmo quando suas instruções parecem desafiadoras ou incompreensíveis. Abraão confiou na promessa de Deus, mesmo quando não entendia completamente o que estava sendo pedido dele. Essa confiança é um exemplo inspirador para os crentes de todas as gerações, incentivando-os a confiar na soberania e na bondade de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Após o evento no Monte Moriá, Abraão e Isaque retornaram para sua casa, trazendo consigo não apenas a experiência do teste de fé, mas também uma compreensão mais profunda da relação entre eles e Deus. Isaque, que foi levado ao altar por seu pai, certamente teve sua própria fé fortalecida ao testemunhar a obediência inabalável de seu pai a Deus. Abraão, por sua vez, foi recompensado pela sua fé e obediência. Deus não apenas forneceu um cordeiro para substituir Isaque no sacrifício, mas também reafirmou suas promessas de bênçãos e multiplicação para Abraão e sua descendência. Esta experiência no Monte Moriá tornou-se um marco na jornada espiritual de Abraão, fortalecendo sua confiança em Deus e sua dedicação em seguir seus caminhos. A história do sacrifício de Isaque por Abraão continua a ser contada e estudada ao longo dos séculos, não apenas como um relato histórico, mas também como uma fonte de inspiração e reflexão espiritual. Ela nos lembra da importância da fé, da obediência e da confiança em Deus, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis. Além disso, essa narrativa nos encoraja a considerar nossas próprias vidas e a profundidade de nossa própria fé. Assim como Abraão foi testado, todos nós enfrentamos testes e provações em nossas vidas.
O exemplo de Abraão nos incentiva a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias, e a obedecer à sua vontade, sabendo que Ele é fiel e nos guiará através de todas as adversidades. Além disso, o sacrifício de Isaque por Abraão também nos desafia a examinar nossas próprias prioridades e lealdade. Abraão estava disposto a sacrificar seu filho, seu amado Isaque, por amor e obediência a Deus. Essa disposição radical de Abraão nos lembra da importância de colocar Deus acima de todas as outras coisas em nossas vidas, mesmo quando isso significa sacrificar algo muito valioso para nós. No entanto, é essencial notar que o relato não endossa o sacrifício humano. Deus interveio no último momento, fornecendo um cordeiro para o sacrifício em vez de Isaque. Isso indica que Deus não deseja o sacrifício de vidas humanas, mas sim corações obedientes e contritos. Além disso, o sacrifício de Isaque também lança luz sobre a natureza do próprio Deus. Deus não exige sacrifícios humanos, mas Ele deseja corações totalmente dedicados a Ele. O sacrifício de Isaque testou não apenas a fé de Abraão, mas também revelou a fidelidade de Deus em fornecer uma solução que honrasse sua promessa a Abraão. Portanto, o relato do sacrifício de Isaque por Abraão é uma história multifacetada que nos desafia, inspira e ensina. É uma história de fé inabalável, obediência radical e a fidelidade de Deus às suas promessas. Ao mesmo tempo, nos lembra da importância de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas e confiar em sua provisão, mesmo nos momentos mais difíceis. Além disso, o sacrifício de Isaque por Abraão também pode ser interpretado como um exemplo da graça redentora de Deus. Ao fornecer um cordeiro como substituto para Isaque, Deus demonstrou sua misericórdia e seu desejo de fornecer uma solução para o dilema de Abraão. Essa ação de Deus aponta para o sacrifício supremo de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, oferecendo salvação e reconciliação a todos que creem nele. A história do sacrifício de Isaque também ressoa com muitos pais e filhos ao longo da história, evocando reflexões sobre o relacionamento entre pais e filhos, a natureza do sacrifício e a confiança mútua. A história de Abraão e Isaque nos desafia a examinar a profundidade de nosso próprio amor por Deus e nossa disposição para obedecer mesmo quando confrontados com situações extremamente difíceis. Além disso, o sacrifício de Isaque por Abraão é frequentemente citado como um exemplo de fé nas três principais religiões abraâmicas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Cada uma dessas tradições interpreta a história de maneira ligeiramente diferente, mas todas reconhecem a importância central deste evento como um teste de fé e obediência. Abraão estava disposto a sacrificar não apenas seu filho, mas também suas próprias esperanças e sonhos para o futuro, tudo em obediência a Deus. Essa disposição de sacrificar o que mais valorizamos, mesmo quando não compreendemos completamente os planos de Deus, é um desafio intenso para todos os crentes. A história do sacrifício de Isaque por Abraão nos lembra que a verdadeira fé muitas vezes requer sacrifícios significativos. Pode exigir que abandonemos nossos próprios desejos e nos submetamos completamente à vontade de Deus, mesmo quando isso parece irracional ou doloroso. E aí, queridos ouvintes, gostaram desta linda história de Abraão e Isaque? Comente aqui no nosso canal, deixe seu like para nos ajudar e fiquem com Jesus. Amém.